It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent His messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque, then in the same church, in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness by giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. Carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees, that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but the star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there to be part, that in the cycle of life of universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life, in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle. Which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Perguntas e Respostas com o Conselho Universal, que é o encontro mensal da comunidade brasileira com o Conselho Universal, para aprofundarmos o nosso entendimento sobre a alma, o ethos, o amor e diversos outros aspectos que envolvem o conhecimento da tecnologia do plasma da Fundação Keshe, através da compreensão dos membros do Conselho Universal. Hoje nós estamos com um probleminha no YouTube, então nossa transmissão será pelo Instagram e pelo Telegram. Então, agradeço a compreensão de todos. Então, esse é um trabalho que nós, organizados por buscadores, né, da comunidade brasileira, e não é um programa oficial da Fundação Keshe. Então, pedimos a todos que deem uma olhada na descrição desta transmissão abaixo do vídeo, para vocês terem acesso a todos os links dos canais oficiais da Fundação Keshe e também poderem assistir, iniciar e dar andamento aos seus estudos na ciência do plasma. Agradeço a todos por estarem aqui, compartilhando, né, esse conhecimento. Então, hoje, mais uma vez, contamos com a presença da Marie, que é membro do Conselho Universal da Língua Norueguesa, e trazendo as respostas do Conselho Universal às perguntas da comunidade brasileira e de todas as outras comunidades também. Hello, Marie. How are you? Welcome again. Hello. Yeah, thank you for inviting me.
as a representative for the Universal Council, it's a good place for Universal Council to show itself in a way. Yes, and we can start the introduction today first, and after you go to the questions and answers, and after we have a special guest here that arrived. Okay, so I have prepared an introduction. This introduction is taken from the Knowledge Seekers Workshop 534. I thought it was interesting. It's Mr. Keshe's vision of how humanity can get rid of the shackles of physicality and find freedom. Então, a Maria, ela trouxe um pedaço, né, do ensinamento extraído do 534, do KSW 534, e, na verdade, ela trouxe porque ela achou interessante que o Sr. Keshe, ele fala como nós nos libertarmos da fisicalidade. Então, é um trecho interessante que nós iremos passar aqui para vocês. And there's a question from the audience. Will the Cosmic Ray Communication Unit be the way to communicate when we travel with the UFO? And Mr. Keshe answers, you should have established that by then, through your own soul. Então, foi um trecho também, só adicionando, que foi uma pergunta feita por um buscador. Então, a pergunta foi, as unidades de comunicação de raios cósmicos serão um meio de comunicação quando viajarmos com um OVNI? O Sr. Keshe responde, a essa altura, você deve estabelecer isso por meio de sua própria alma. If governments or if people understand how powerful the future of the cosmic ray units are, a lot of governments would change position. Because with the normal telephone, you get to the physicality of the man. With the cosmic ray unit, you can touch the soul of the man yourself. Because the interaction of the soul with the soul of the dimension of whoever you interact with creates the condition of the manifestation of the emotion. You don't need to do anything else. Então, se os governos ou se as pessoas entendessem o quão poderoso é o futuro das unidades de raios cósmicos, muitos governos mudariam de posição. Porque com um telefone normal, você chega à fisicalidade do homem. Com a unidade de raios cósmicos, você pode tocar a alma do homem por si mesmo. Porque a interação da alma com a alma da fisicalidade de quem quer que seja, com quem você interage, cria a condição da manifestação da emoção. Você não precisa fazer mais nada. When I met somebody a few days ago, within the first 10 seconds, I had an impression and I explained my impression. And within 5 minutes of the person present, it came clear to me that what I felt the first 10 seconds was correct. In the past, I used to stay silent. I never discussed. This was something I felt. I lived the time to come. But now I express that emotion, what I feel. You can call it the sixth sense. I call it the interactions of the souls. So, do I need the cosmic ray unit to get that feeling? Or do I build it and I trust it and I start to live it, by it? And this is how it will be for us in space. And these cosmic communication units are the beginning of it. Então, quando conheci alguém alguns dias atrás,
Nos primeiros 10 segundos, tive uma impressão e expliquei minha impressão. E dentro de 5 minutos da pessoa presente, ficou claro para mim que o que senti nos primeiros 10 segundos estava correto. No passado, eu costumava ficar em silêncio. Eu nunca discutia. Isso foi algo que eu senti. Eu vivi o tempo que está por vir. Mas agora expresso essa emoção, o que eu sinto. Você a chama de sexto sentido. Eu a chamo de interação das almas. Então eu preciso da unidade de raios cósmicos para ter esse sentimento? Ou eu desenvolvo e confio nele e começo a viver por ele? E assim será para nós no espaço. E essas unidades de comunicação de raios cósmicos são o começo disso. In the coming months, we will introduce the Cosmic Communication Unit as part of a new development in technology. It's another part of the process of the creation of us living. A donkey does not pay for its food. A dog does not pay for its shelter. A fish does not pay to be in the water. It is God-given rights, and he has to be free. But as humans, as we develop the financial limitation with the new technology, we will reverse it step by step. Então, nos próximos meses, vamos apresentar as unidades de comunicação de raios cósmicos, como parte de um novo desenvolvimento em tecnologia. Mas, na verdade, a comunicação por meio da alma é uma parte natural do processo da criação e da vida. Um burro não paga por sua comida. Um cachorro não paga por seu abrigo. Um peixe não paga para estar na água. É seu direito dado por Deus, e ele deve ser gratuito. Mas, como humanos, desenvolvemos a limitação financeira. Com a nova tecnologia, vamos reverter isso passo a passo. And if you read the patents, they're all in the patents. How to take the shackles of man, bindings in physicality that doesn't allow the growth of the soul. The time to elevate the understanding of creation has come with this technology. It's been in front of you, but you don't see it. It's written in the patent that one day you can find freedom from the shackles of physicality. And then you will have time to create the condition of elevation of the soul of the man. In part of the patents, it says fridges which does not need any energy supply, cookers that has its own gas supply. What does that mean? It means I give you a technology that generates its own gas. It generates its own energy for you to cook, to keep you warm, to have light, to communicate with. Então, se vocês lerem as patentes, está tudo nas patentes. Como tirar as algemas do homem, as amarras da fisicalidade que não permitem o crescimento da alma. A hora de elevar o entendimento da criação chegou com essa tecnologia. Isto esteve diante de vocês, mas vocês não veem. Está escrito na patente que um dia vocês encontrarão a liberdade das algemas da fisicalidade, e então vocês terão tempo para criar uma condição de elevação da alma do homem. Em parte da patente diz: geladeiras que não precisam de nenhum suprimento de energia, fogões que têm seu próprio suprimento de gás. O que isso significa? Significa que eu dou a vocês uma tecnologia que gera seu próprio gás, gera sua própria energia para vocês cozinharem, para mantê-los aquecidos, para ter luz, para se comunicar. Then you don't have to become a slave to work to pay for the gas, to pay for the electricity, to have water, to have light, to have means of communication. The patents of the Keshe Foundation are the way to freedom of the soul of the man
and the physicality of the man from the shackles of what have been put on the man. Então vocês não se tornam escravos para trabalhar para pagar pelo gás, para pagar pela eletricidade, para ter água, para ter luz, para ter um meio de comunicação. As patentes da Fundação Cash são o caminho para a liberdade da alma do homem e da fisicalidade do homem, das algemas do que foi imposto ao homem. What does it mean when I put in a cooker which supplies its own energy? It means there is no cable for electricity to the wall that they can disconnect in the winter, so you and your child suffer. No one can take you to ransom. The patents of the Keshe Foundation are the freedom of the man from the shackles which man have made for himself. O que significa quando colocam um fogão que fornece sua própria energia? Significa que não há cabo para eletricidade na parede, que eles possam desconectar no inverno para que você e seu filho sofram. Ninguém pode te fazer de refém. As patentes da Fundação Cash são a liberdade do homem das algemas que o homem fez para si mesmo. Maybe for the first time you understand, it's the Bible of the science of the freedom of the man, and man have to be free both in the dimension of physicality and dimension of energy. It says gravitational and energy, dimension of physicality, and the universe. And if one day, when man understands the purpose of these patterns, man finds the key to freedom in all dimensions of creation. Talvez, pela primeira vez você entenda. É a Bíblia da ciência da liberdade do homem. E para o homem ser livre, tanto na dimensão da fisicalidade quanto na dimensão da energia. A patente diz gravitacional e energia, dimensão da fisicalidade e o universo. E se um dia, quando o homem entender o propósito dessas patentes, ele encontra a chave para a liberdade em todas as dimensões da criação. We wrote the patents in 2005. These are not ordinary knowledge. These are the knowledge which frees the man from the shackles of everything they have put around you to abuse you. When in the house you have a system where your cooker has its own power, your fridge has its own power, who do you need to pay? Who can come and disconnect you? Who can make you work 3 shifts just to pay the electricity bill? Escrevemos as patentes em 2005. Este não é um conhecimento ordinário, este é o conhecimento que liberta o homem das algemas de tudo que colocaram ao seu redor, para abusar de você. Quando em casa você tem um sistema em que seu fogão tem sua própria energia, sua geladeira tem sua própria energia, quem você precisa pagar? Quem pode vir e desconectar você? Quem pode fazer você trabalhar em 3 turnos apenas para pagar a conta da eletricidade? Now you understand. We have given you the knowledge of creation. Now that is 20 years later, we start educating you. You understanding the beauty, the secrets in the patterns, step by step, gravity and energy. Gravity is tangibility, physicality of the man. Energy is the cosmic rays. But you don't understand they're connected together. But in a few years' time, when you have a fridge which doesn't need anything, it's just like a table and chair. It has its own energy, and you can cool things in it. You don't need to pay the electricity bill. The cooker, no gas to worry about. Nobody can cut you off electricity. Isn't that freedom? More time for you to spend with your child,
more time for you to elevate your soul. Então agora vocês entendem. Nós lhe demos o conhecimento da criação. Agora, 20 anos depois, estamos começando a educá-los para que entendam a beleza, os segredos nas patentes passo a passo. Falamos sobre gravidade e energia. A gravidade é uma tangibilidade, ou fisicalidade do homem. A energia são os raios cósmicos. Mas vocês não entendem que eles estão conectados. Mas em poucos anos, quando você tiver uma geladeira que não precisa de nada, é apenas uma mesa e cadeira. Ela tem sua própria energia e você pode resfriar as coisas nela. Você não precisa pagar a conta de eletricidade, o fogão, sem gás para se preocupar. Ninguém pode cortar sua eletricidade. Não é isso liberdade? Mais tempo para você passar com seu filho, mais tempo para você elevar a sua alma. When you make this gravitational system and you put it in the middle of your garden, you have a shelter. You don't have to worry about homelessness. This is the only reason governments, kings, media, and all these people is trying to crush and control Keshe Foundation, because you're given the key to freedom from all their control. Quando você faz esse sistema gravitacional e o coloca no meio do jardim, você tem um abrigo, não precisa se preocupar com a falta de moradia. Esta é a única razão pela qual os governos, reis, mídias e todas essas pessoas tentam destruir e controlar a Fundação Keshe, porque a chave para a liberdade de todo o controle deles é dada a vocês. So, do we need cosmic ray communication? Yes. If you don't know how to do it, it's a simple thing to start with. Would you be able to use it on a UFO? Yes, because it's connected to what you want to connect it to, direction of motion and everything else. In a way, if you take it to the next step and use these cosmic ray units, you don't dial your mom. You know how to connect to the soul of the mom. We teach you how to use the cosmic rays. In the dimension of physicality, you dial a number. In the dimension of cosmic ray, you feel the emotion of the mother and you connect to the mother instantaneously. The number is dialed. You achieve your target. You can tap into the knowledge of the universe. You can tap into one by one. In the beginning, it will feel strange. Coincidentally, accidentally, I thought and it happened? Or did somebody ring the bell for you to go to that emotion to think about it? Then you understand. With these cosmic ray units, you can contact ET from the depths of the universe or from UFOs traveling in the universe. You have a lot to learn. Então, precisamos das unidades de comunicação de raios cósmicos? Sim. Se você não sabe como fazer, é algo simples para começar. Vocês serão capazes de usá-los em um OVNI? Sim, porque elas podem ser conectadas ao que você deseja conectar, a direção de movimento e tudo mais. De certa forma, se você der o próximo passo no uso dessas unidades de comunicação de raios cósmicos, você não liga para sua mãe. Você sabe como se conectar à alma da sua mãe. Nós ensinaremos vocês como usar os raios cósmicos. Na dimensão da fisicalidade, você disca um número. Na dimensão dos raios cósmicos, você sente a emoção da mãe e se conecta à mãe instantaneamente. O número é discado. Você alcança seu objetivo. Você pode acessar o conhecimento do universo. Pode acessar um por um. No começo parece estranho. Por coincidência, por acidente, eu pensei e aconteceu.
Ou alguém tocou a campainha para você ter essa emoção para pensar sobre isso. Então você entende. Com essas unidades de comunicação de raios cósmicos, você pode contactar ETs das profundezas do universo ou OVNIs viajando pelo universo. Vocês têm muito a aprender. Read the theory in the 3 books. Find the practicality in the patterns, and you find the secrets about creation in both dimensions of physicality and the soul. If you go back and say, the Egyptians understand, and they were talking about this, it's because in those days everything was plenty. They had nothing to do but to understand more and more about their own soul and their connection to their own soul. And that's why, and that's how they progressed in everything, because there were no shackles. Então, leiam a teoria nos 3 livros. Encontrem a praticidade nas patentes e vocês encontrarão os segredos sobre a criação, em ambas as dimensões, da fisicalidade e da alma. Se você voltar e disser, os egípcios entendiam isso e estavam falando sobre isso, é porque naquela época tudo era abundante. Eles não tinham nada a fazer além de entender mais e mais sobre sua própria alma e a conexão com sua própria alma. E é por isso, e assim que eles progrediram em tudo, porque não havia algemas. So that was the introduction for today. So we can continue with the questions and answers. Yes. Answered by the Universal Council. Yes. Thank you, Marie. It was so beautiful, this extract. Então, agora nós vamos para as perguntas e respostas com os membros do Conselho Universal. Ok. Okay, so the first question. I read the document on death and euthanasia, and I understood it, but my question is regarding animals. Most vets convince owners to euthanize animals when they are in great pain, and they think there is no way of regressing the disease. If we shouldn't euthanize humans, what about animals? Is it the same? Então, a primeira pergunta é: eu li o documento sobre morte e eutanásia e entendi, mas minha dúvida é com relação aos animais. A maioria dos veterinários convencem os tutores a praticar eutanásia em animais quando estão em grande sofrimento e acham que não tem como regredir a doença. Se não devemos fazer em humanos, como fica a situação em animais? É a mesma coisa? And the first answer, my answer is, we are the same, consist of the same, and therefore there is not for us to end a life. Me as a human, when I master transmutation, I can choose to manifest as a dog or a cat. I will still have my own soul within, the same soul of physicality. To euthanize any soul is interfering with the natural process of death, where the energy from the soul of physicality is transferred to the soul of the man. And this process is not only for humans, it's for all living creatures. The death process is an important part of transitioning to the soul state from physicality. What we should do instead is comfort and reduce the suffering and pain so the process goes smoothly. This is my understanding. Então, a primeira resposta é: somos iguais, consistimos do mesmo, e, portanto, não há motivo para acabarmos com uma vida. Eu, como humano, quando dominar a transmutação,
Posso escolher me manifestar como um cachorro ou um gato. Ainda terei minha própria alma dentro de mim, a mesma alma da fisicalidade. Fazer eutanásia em qualquer alma é interferir no processo natural da morte, no qual a energia da alma da fisicalidade é transferida para a alma do homem. E esse processo não é apenas para os seres humanos, são para todas as criaturas vivas. O processo de morte é uma parte importante da transição da fisicalidade para o estado de alma. Em vez disso, o que devemos fazer é confortar e reduzir o sofrimento e a dor, para que o processo transcorra sem problemas. Esse é o meu entendimento. There is another answer. All beings are equal. We have a soul. The soul is the fundamental energy of every being. It is the same. The situation between humans and animals in this and in all aspects. Outra resposta é: todos os seres são iguais. Temos uma alma. A alma é a energia fundamental de todos os seres. Ela é a mesma. A situação entre humanos e animais é a mesma, nesse e em todos os aspectos. And there's another answer. The soul of the man, animal or plant is all the same. Remember, every cell has a soul, and it is represented by the soul of physicality. We live in the same inertia environment, on the same spaceship called Earth. Então, a alma do homem, do animal ou da planta são todas as mesmas. Lembre-se de cada célula tem uma alma e é representada pela alma da fisicalidade. Vivemos no mesmo ambiente de inércia, na mesma nave espacial chamada Terra. And then we are on the second question. Hi everyone, whatever, where you come and where to know. I am from China. We said ni hao. What I would like to join in the discussion here is about the people and things I have encountered since I started learning Keshe technology. The story was, when we all meet each other, we know each other from internet, and even for many years, for a common ideal and hobby. While focusing on learning, we also think about how to pull everyone to progress together. However, in doing so, I always encounter some people who are enthusiastic, but everyone's understanding and level are different. If we all want to work together, more often we need to coordinate. So, how should we balance when we encounter many situations when organizing work? The specifics are, for example, that the Chinese translation organization has not made any significant progress despite the effort of many. However, the majority of people were not able to persist and seize the current opportunity. In a way, people are not as passionate as they used to be. And on the other is, everyone has their own lives. We cannot ask everyone to make free contributions. But if we want to do a good job with the translation organization, should we establish a plan, set long-term goals, and follow the directions of teaching progress? Então vamos para a segunda pergunta. Olá a todos, onde quer que estejam. Eu sou da China. Dizemos Ni Hao. O que eu gostaria de perguntar aqui
é sobre as pessoas e coisas que encontrei desde que comecei a aprender a tecnologia Cash. A história é que, quando nos encontramos, nos conhecemos pela internet e até mesmo há muitos anos por um ideal e um hobby em comum, enquanto nos concentramos no aprendizado. Também pensamos em como fazer com que todos progridam juntos. No entanto, ao fazer isso, sempre encontro alguns entusiastas, mas a compreensão e o nível de cada um são diferentes. Se todos quisermos trabalhar juntos, precisaríamos nos coordenar com mais frequência. Então, como devemos nos equilibrar quando nos deparamos com muitas situações ao organizar o trabalho? As especificidades são, por exemplo, o fato de a organização de tradução chinesa não ter feito nenhum progresso significativo, apesar dos esforços de muitos, mas a maioria das pessoas não foi capaz de persistir e aproveitar a oportunidade atual. De certa forma, as pessoas não estão entusiasmadas como antes, e por outro lado, cada um tem sua própria vida, e não podemos pedir a todos que façam contribuições gratuitas. Mas se quisermos fazer um bom trabalho com a organização da tradução, devemos estabelecer um plano, definir metas de longo prazo e seguir a direção do progresso do ensino? And the first answer, there is a KFSSI translation group on Telegram where the teachings get translated from the origin teachings of Mr. Kesh. Elias, Raphael, and many others do a wonderful job there. Try to find a knowledge seeker in the Chinese group who has a computer to do the Chinese translations. The translators have software that helps to do this intensive work. In the end, it's all benefit for all. In the end, it's a benefit for all. Don't wait for others to do it. Listen to your soul and participate. Então, há grupos de tradução do Instituto de Nave Espacial da Fundação Cash no Telegram, onde os ensinamentos são traduzidos a partir dos ensinamentos originais do Sr. Cash. Elias e Rafael e muitos outros fazem um trabalho maravilhoso lá. Tenta encontrar um buscador de conhecimento no grupo chinês que tenha um computador para fazer a tradução para o chinês. Os tradutores têm um software que os ajuda a fazer esse trabalho intensivo. No final, é um benefício para todos. Não espere que os outros façam isso. Ouça sua alma e participe. And there is another answer. Each being is an individual being in all aspects and has its own life. We emphasize the importance of giving, so we are always asking for more volunteers to do the translations and thus expand knowledge. Each soul seeks its elevation, and collectively we are responsible as part of that fundamental energy of the soul of the Creator, and each community must find a way to organize and collaborate to expand knowledge and deepening and depending on the understanding that each one has. Collectively, we elevate the soul of each community as part of that balance and the path to peace. Então, cada ser é um ser individual em todos os aspectos e tem sua própria vida. Enfatizamos a importância de doar, por isso estamos sempre pedindo mais voluntários para fazer as traduções e assim expandir o conhecimento. Cada alma busca sua elevação e coletivamente somos responsáveis como parte desta energia fundamental da alma do Criador. E cada comunidade deve encontrar uma maneira de se organizar e colaborar para expandir o conhecimento. E dependendo da compreensão de cada um, coletivamente elevamos a alma de cada comunidade como parte deste equilíbrio e de um caminho para a paz.
And then there is another answer. Thank you for your question. We are all individuals working and studying together for a common goal to make peace on planet Earth for humanity, and for humanity to become travelers in space. So with this goal in mind, we all have to contribute to and be humble in our work to reach our common goal. The teachings from Mr. Keshe are a process for all to understand. We are, as you say, all on different levels in our understanding, but we have to help each other on the way by teaching each other and be humble in the process of understanding. In the soul teaching classes, for instance, we have an open agenda where everyone can share their thoughts and questions. In this way, everyone can add their understanding to the topic of discussion. And in this way, we help each other understand more and progress. But it requires humbleness from everyone listening to the others' perspective and understanding. When it comes to translations, I know it's a very time-consuming and thorough work. So if all are joined in the common goal, people are humble in their approach and work, and also have a humble understanding of their own limitations concerning the translations. The translations will be done with enthusiasm and joy, and the speed and success will be present. Mr. Keshe is teaching us in a very rapid way, and it's a great need for translations for the teachings to reach more of humanity. All teachings will be translated sooner or later. Thank you for your service for humanity. Obrigado por sua pergunta. Somos todos indivíduos trabalhando e estudando juntos para um objetivo comum, que é estabelecer a paz no planeta Terra para que a humanidade se torne viajante para o espaço. Portanto, com esse objetivo em mente, todos temos que contribuir e ser humildes em nosso trabalho para alcançar nosso objetivo comum. Os ensinamentos do Sr. Keshe são um progresso para todos compreenderem, para todos compreenderem. Como você disse, estamos todos em níveis diferentes de compreensão, mas temos que ajudar uns aos outros no caminho, ensinando uns aos outros e sendo humildes no processo de compreensão. Nas aulas de ensinamentos sobre a alma, por exemplo, temos uma agenda aberta, na qual todos podem compartilhar seus pensamentos e perguntas. Dessa forma, todos podem acrescentar seu entendimento ao tópico de discussão, e assim ajudamos uns aos outros a entender mais e progredir. Mas isso exige humildade de todos para ouvir a perspectiva e o entendimento dos outros. Quando se trata de traduções, sei que é um trabalho muito demorado e minucioso. Portanto, se todos estiverem unidos em um objetivo comum, se as pessoas forem humildes em sua abordagem e em seu trabalho, e se também tiverem uma compreensão humilde de suas próprias limitações em relação às traduções, elas serão feitas com entusiasmo e alegria, e a velocidade e o sucesso estarão presentes. O Sr. Keshe está nos ensinando de uma forma muito rápida, e há uma grande necessidade de traduções para que os ensinamentos cheguem a mais pessoas. Todos os ensinamentos serão traduzidos, mais cedo ou mais tarde. Obrigado por seu serviço à humanidade. And then we are on the third question. How to bring up and resolve a feeling that seems to come from the depths of the soul, like the feeling of forgiveness. Is it a universal or personal forgiveness? Então vamos para a terceira pergunta. Como trazer à tona e resolver um sentimento
que parece vir do fundo da alma como o sentimento de perdão. É um perdão universal ou pessoal? The first answer, by working on your own conduct and following the ethos of Mitra, think good, speak good, and act good, applying the commandments into your life, and working on the understanding of the knowledge of the universe, brings you into a state of inner peace and bliss. Then you understand we are all one and part of the totality. Então a primeira resposta é: trabalhando em sua própria conduta e seguindo o ethos de Mitra, pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Aplicar os mandamentos em sua vida e trabalhar para compreender o conhecimento do universo o leva a um estado de paz interior e bem-aventurança. Então você entende que somos todos um e parte da totalidade. And then we have another answer. It's so important to understand why we should follow the ethos of Mitra. It's not for others to see how good we are. It's for us to walk that humble path of forgiveness. We block ourselves by struggling and fighting our rights and other one's wrongs. Be honest with yourself, and that starts with knowing that all souls are equal. No one is higher and no one is lower. We all come from the same creator ray. So what are we fighting for? Feel the liberating unconditional love of the creator in creation. Then you understand forgiveness. É muito importante entender por que devemos seguir o ethos de Mitra. Não é para que os outros vejam como somos bons, é para nós trilharmos o humilde caminho do perdão. Nós nos bloqueamos quando lutamos e combatemos pelos nossos acertos e os erros dos outros. Seja honesto consigo mesmo, e isso começa com o conhecimento de que todas as almas são iguais. Ninguém é superior e ninguém é inferior. Todos nós viemos do mesmo raio do Criador. Então, pelo que estamos lutando? Sinta o incondicional e libertador alma do Criador na criação. Então você entenderá o perdão. And there is another answer. Everything we do has an impact on others because we are like specks of dust in the universe, and we are part of an energy that unites us. We are all the same, and suddenly, because we do not have the same knowledge, we make mistakes out of ignorance, because we do not know the ethics of the Creator and the commandments that are important to understand how life works. It's not our job to judge anyone, but to help for the elevation of each one. If we freely give our souls so that each being, that energy that is the soul, is unified with that of the other, and thus each one takes what he needs. It is a very good way for the other to also raise the energy range of their soul and helps to understand them. So, in that sense, we can also speak of a collective forgiveness more than universal. Então, tudo o que fazemos tem um impacto sobre os outros, porque somos como partículas de poeira no universo e fazemos parte de uma energia que nos une. Somos todos iguais e, de repente, por não termos o mesmo conhecimento, cometemos erros por ignorância, porque não conhecemos a ética do Criador
e os mandamentos que são importantes para entender como a vida funciona. Não é nossa função julgar ninguém, mas ajudar na elevação de cada um. Se doarmos livremente nossas almas para que cada ser, essa energia que é a alma, seja unificada com a do outro, e assim cada um pega o que precisa. Essa é uma maneira muito boa do outro também elevar a faixa de energia de sua alma e ajuda a compreendê-lo. Portanto, nesse sentido, também não podemos falar de um perdão coletivo, mas do universal. So then we are on the fourth question. Since Christianity seems to be a suggestion of an ethos for human beings, and yet, according to the Bible, there will be a harvest of a few meek who will inherit paradise. What strategy will Keshe Foundation use to convince human beings to live the right ethos that provides and corroborates collective peace? Então vamos para a quarta pergunta. Uma vez que parece que o cristianismo ser uma sugestão do ethos e ao ser humano, e assim, segundo a Bíblia diz, haverá a colheita de alguns mansos que herdarão o paraíso. Que estratégia usará a Fundação Keshe para que os seres humanos sejam convencidos em vivenciar o ethos adequado que proporcione e corrobore para a paz coletiva? And the first answer, sacred books are written for the purpose of directing or controlling the lives of some beings. Mr. Keshe invites us to rely on history to find the truth of what happened in those communities described in those books and to understand the truth about it. Knowledge gives you freedom because you have the knowledge and know what is right in the ethics of the Creator, under which you must live, because we are individual beings. If we normalize in our daily lives to think, speak, and do good to all beings, this implies that we affect positively or not the life of each being collectively. The Foundation's strategy is to transfer knowledge. In fact, that knowledge is within us. We have just ignored it, and to create new technologies, systems to facilitate the lives of all beings on Earth, and so that we can live in space. Provide equality to all beings so that no one else is superior for remaining financially longer, because we have the same access and the same right to these new technologies, helping to find balance as part of the peace strategy. It is a moment of transition for us, and it's also for the new generations. It depends on us, on the desire that our soul has. Thank you for volunteering and donating your work and giving in solidarity to each being. Então vamos para a primeira resposta. Os livros sagrados são escritos com o propósito de direcionar ou controlar a vida de alguns seres. O Sr. Keshe nos convida a contar com a história para descobrir a verdade sobre o que aconteceu nas comunidades descritas nesses livros e para entender a verdade sobre isso. O conhecimento lhe dá a liberdade, porque você tem o conhecimento e sabe o que é certo na ética do Criador, sob qual você deve viver, porque somos seres individuais. Se normalizarmos em nossa vida diária, pensar, falar e fazer o bem a todos os seres,
Isso implica que afetamos positivamente ou não a vida de cada ser coletivamente. A estratégia da Fundação é transferir conhecimento. Na verdade, esse conhecimento está dentro de nós, apesar de o ignorarmos, e criar novas tecnologias, sistemas para facilitar a vida de todos os seres na Terra e para que possamos viver no espaço. Proporcionar igualdade a todos os seres para que ninguém mais seja superior por ser mais longevo financeiramente, porque temos o mesmo acesso e o mesmo direito e essas novas tecnologias, ajudando a encontrar o equilíbrio como parte da estratégia de paz. É um momento de transição para nós e também para as novas gerações. Depende de nós, do desejo que de nossa alma tem. Obrigado por se voluntariar, doar o seu trabalho e doar em solidariedade a cada ser. And there is another answer. With the knowledge of the Creator as taught by Mr. Keshe, we know now that all living souls are the children of the Creator. It's for us knowledge seekers to spread the knowledge, to apply it into our lives, and to share the knowledge with others. Parts of the Bible are according to the knowledge of the Creator, like the 10 Commandments, but parts are man-made, used to gain power over others. We gained so much knowledge from Mr. Keshe, like the definition of heaven. Heaven is everywhere if you have peace within. Peace is balance in the fields between your soul of the man and the soul of physicality. Mr. Keshe said humanity will accept this knowledge in the fear of its own existence. The plasma technology and the knowledge of the Creator will guide humanity towards peace and make us men of space. There is no other way. Então, com o conhecimento do Criador, conforme ensinado pelo Sr. Keshe, sabemos agora que todas as almas vivas são filhas do Criador. Cabe a nós, buscadores de conhecimento, disseminar esse conhecimento, aplicá-lo em nossa vida e compartilhar o conhecimento com os outros. Algumas partes da Bíblia estão de acordo com o conhecimento do Criador, como os 10 Mandamentos, mas outras partes são criadas pelo homem, usadas para obter poder sobre os outros. Adquirimos muito conhecimento do Sr. Keshe, como a definição de céu. O céu está em toda parte, se você tiver paz dentro de si. A paz é o equilíbrio dos campos. Então, entre a sua alma do homem e a alma da fisicalidade. O Sr. Keshe disse: a humanidade aceitará esse conhecimento por medo de sua própria existência. A tecnologia do plasma e o conhecimento do Criador guiarão a humanidade em direção à paz e nos tornarão homens do espaço. Não há outro caminho. And there is another answer. Understand that the souls don't have a time. If you look at it from the point of eternity, it's up to every single one of us to understand our own path, our own responsibility, our own choices we make of how we walk it. We didn't walk that ethos path for many thousands of years. And if you look back, you see what we missed. Feel the ethos of Mitra, and you know which way we should go. If we go it together, we change our environment and make this spaceship a peaceful planet again. Paradise is where your soul and the soul of physicality are in line. Accommodate each other and become one. The ethos is the shortest path to reach that goal. Thank we as one.
Entenda que as almas não têm um espaço. Se você olhar para isso do ponto de vista da eternidade, cabe a cada um de nós entender nosso próprio caminho, nossa própria responsabilidade, nossas próprias escolhas de como percorrê-lo. Não percorremos esse caminho do ethos por muitos milhares de anos, e se olharmos para trás, veremos o que perdemos. Sinta o ethos de Mitra e você saberá o caminho que devemos seguir. Se seguirmos juntos, mudaremos nosso ambiente e faremos dessa nave espacial um planeta pacífico novamente. O paraíso é quando sua alma e a alma da fisicalidade estão alinhadas. Acomodem-se uns aos outros e tornam-se um só. O ethos é o caminho mais curto para atingir essa meta. Agradecemos como um só. So that was the answers from the Universal Council today. And I thank everyone who contributed. Thank you. Então, essas foram as respostas dos membros do Conselho Universal e ela agradece a todos que contribuíram. Thank you, Marie, again, to be here. Thank you for To share letting me be here and to bring the council up to answer these questions. It's a good exercise for the council, and I think it's interesting too. Okay, will be a great idea. Então, ela falou que ela sugere que podemos convidar membros do Conselho Universal ao vivo para responder ao vivo as respostas. Será um grande aprendizado para todos, até para eles também. Okay, thank you so much again. Thank you. And today we have a special guest here, a special participation of Stefania Detta, Universal Council member, representative of the Italian language. So today she is going to share a few words about her emotions on attending the Sanya seminar and her wishes for planet Earth and humanity. Então hoje nós vamos ter a presença especial da convidada Stefania Adetta, que ela é membro do Conselho Universal da Língua Italiana, e hoje ela nos trará algumas palavras sobre as emoções dela em participar lá do seminário em Sanya, na China, e sobre os seus desejos para o planeta Terra e a humanidade. Hello, Stefania. Okay. Thank you, Claudia. Thank you for your presence. Okay, thank you. No, thank you. Thank you for inviting me. I want to just say hello to you and to Mary and to the Brazilian group. You're doing really a fantastic work. Thank you so much for all your work. And thank you for the Brazilian community to invite me again today. Thank you so much for having me back. So thank you so much. So I'm going to answer your question. So your question about what I felt in Sanya and which is my desire to this planet after this program. So the seminar was mind-blowing. So it was very, 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 for me, life-changing. It was very, very good. A lot of knowledge was shared there. But I'm not sure what we can share publicly yet. So, in the doubt, I will not share what the teaching, just because I don't know what can be said, what can not said, because it was very private. Program. So, what else I wanted to say? Yes. So in Sanya, I did really felt like a home. Because I was there, it was my second time in Sanya. I was there like 7 years ago. And so for me, it was very emotional. Like I was very happy to be back. It was like a dream come true. And the people were
very lovely there, and so it only feels like to be like a home. So I will move there tomorrow. Basically, I really love Sanya. I will translate this part, okay? Yeah, perfect. Então, ela falou que é um prazer estar aqui novamente com vocês hoje e obrigada pelo convite. Obrigada por todo o seu trabalho coletivo para difundir o conhecimento da tecnologia cache ao redor do mundo, assim como da comunidade brasileira. Estou aqui para responder as perguntas que vocês me fizeram sobre o que eu senti em Sanya e meu desejo para este planeta depois disso. Então, ela falou que o seminário foi alucinante, que ela aprendeu muito, mas ela não tem muita certeza do que pode ser compartilhado ou não publicamente sobre as palestras e o que vimos lá. Foi um evento muito privado. Ela se sentiu em casa em Sanya, ela se mudaria para lá amanhã. Então, essa viagem para ela trouxe de volta muitas lembranças adoráveis, todos com ótimos sentimentos. Ok? Okay, thank you, Claudia. Yes, so the people there was very lovely. So the Chinese people, for me, especially the local people there, they always looked like they had integrity, like they have this very kind people. So I really loved the place. It always felt like to be in the right place at the right time. And I was very, very happy for Mr. Cash to be in China. I think, to me, it felt like it was the right place for Mr. Cash to develop this technology. My trip in Sanya was very like strange because I didn't plan at all for the trip. I was very involved, the week before, couple of weeks before, if you remember, of the trip in Sanya, the Cash Foundation and Mr. Cash make an appeal to help the people, to help with the situation in Palestine. So he asked us to give us our time to help this situation in Palestine. So I was very, very, my mind was just about that. I was really wanted with the Italian team, give the best support we could to help with the situation that happened in Palestine. So I forgot about Sanya. I don't know if you want to translate. Yeah, I will translate this part. Então, ela falou que foi bom estar de volta e ver como algumas coisas mudaram e que outras nunca mudaram, porque ela foi a segunda vez para Sanya. O hotel ficava em uma baía encantadora e todos os habitantes locais tinham um profundo senso de integridade. Também senti muito feliz pelo que o Sr. Cash está lá em Sanya. Os chineses realmente, eles encaixam na ética da fundação. Faz parte da cultura preocupar-se com o outro. Eles são muito como um só para todos estarem bem. Você sempre tem a sensação de que eles se importam. E parecia a hora certa no lugar certo. A minha viagem para Sanya não foi nada planejada. Muito pouco antes da viagem, eu estava tão envolvida quanto qualquer um dos buscadores de conhecimento com o apelo do Sr. Cash que fez sobre a situação na Palestina, que fez me esquecer Sanya. Ok? Yeah. Mm-hmm. Ok. Yes, so I completely forgot about Sanya and focus on this appeal. But then we managed to achieve good things of what Mr. Cash asked us to do, and so I could relax. And this was the same week that the Sanya conference was supposed to start. So I start to look the chart to just say to everyone, have a nice trip. And suddenly I really felt a very strong feelings to
want to be in Sanya. But by then it was very like the same week, so only a miracle could really make me be able to go to Sanya, because I could not afford it financially. And that week people were already flying to Sanya, so I just thought just a miracle, but it could make me go there. So anyway, I just say to everyone, have a nice trip, and if I'm not gonna be there at the soul level, I will be there. If I can't be there physically, I will be there at the soul level, and I wish everyone a good trip. Então, And yeah, eu me interrompi. Na mesma semana, então, das datas da conferência, eu tinha alcançado o que eu queria, com a ajuda da equipe italiana, para responder ao apelo de ajuda do Sr. Cash, que então tive tempo para relaxar. Então, enquanto eu relaxava, comecei a ler o chat do grupo para a Sânia. Li suas mensagens se preparando para a China. Comecei a sentir uma vontade imensa de estar em Sânia. Então ela pensou, apenas um milagre fará isso acontecer. Ok? yes. So I have a trust in the universe. For if it's meant to happen, if I'm meant to be there, I will be there. So I just could not see happening. But for let's trust. And as soon as I wished everyone have a nice trip, and I will be there at the soul level if I couldn't make it physically. I had a phone call straight after, like few seconds after, and this knowledge seeker that want to be anonymous, that doesn't want me to say who he is. He asked me why I was not going Sanya, so I said to him, I'm not being organized at all, and I also cannot financially afford it. So he just offered to sponsor me, and I just couldn't believe. I couldn't believe, and suddenly I was going Sanya. So it was very, very. I was in shock. So in shock, I couldn't even make the ticket. I need to have an Italian knowledge seeker to help me. Então ela lembrei a mim mesma que eu tenho que confiar. Ela falou que ela tinha que confiar no universo e que se fosse para ela estar lá, ela estaria. Então ela fez a ação de enviar uma mensagem de texto no chat para compartilhar os sentimentos dela e o desejo de estar com eles fisicamente ou em nível de alma, e desejando-lhes uma boa viagem. Então, poucos segundos depois, ela recebeu uma ligação de um buscador de conhecimento anônimo que gentilmente ofereceu para patrocinar ela. Então, ela disse que não podia acreditar, ela estava em choque. Thank you. Yeah, so I had like 2 hours because this person was on his way to the airport, and he said to me, we have to sort it out everything before I fly, because if I will not be able to sort it out everything before he fly, it will not be time for me to go, it will be too late. So it was really magical, because in 2 hours, with the help of another knowledge seeker, we managed to make the ticket, organize everything to be organized, and then I was ready to go. Então, ela estava a caminho do aeroporto para Sânia e ela tinha que organizar toda a viagem antes da decolagem do voo. Então, caso contrário, seria tarde demais, pois o congresso iria começar naquela semana. E em 2 horas, ela conseguiu organizar toda a viagem com a ajuda de um outro buscador de conhecimento. Então, no dia seguinte, ela já estava a caminho de Londres e a caminho de Sânia. Então, tudo aconteceu em muito pouco tempo, como um milagre. Então, o voo foi uma viagem tranquila, tudo foi mágico do começo ao fim. Uma das melhores viagens da vida dela. The trip in Sanya was very smooth, so right there with no problem, and the whole conference was very magical from when we start to when we finish.
So when we arrived there at the event, you can see the Chinese knowledge seeker group. They were well organized, and they looked like they were really hard worker. You can continue, yes. I continue, huh? Okay. They're very hard worker, and what I really like about, 1 second, to just check, I want to make sure, yeah. So they were really inspiring. The Chinese knowledge seeker, they was very, very inspiring, because what I found in China, I see with you as well, with the Brazilian group, I see the same things. You work more as collective, so you really work together. And this feeling, I had it with the Chinese group. They together working really hard for the goods of everyone. So it really feels like they care. Então, no evento lá, o grupo chinês foi muito inspirador. Tudo estava muito organizado. Ela ficou muito feliz em conhecer o Yin Li e Caos, além de outros voluntários. Então, ok? Yes, exactly. I met Yan Li, I met Chaos, all the volunteers. I also met some Italian knowledge seeker, Eleonora and Vincenzo, the two people. The very at the time they were very new knowledge seeker, and they're the same people that I've done the interview with Mr. Cash, and they were introduced by Dolores, another Italian knowledge seeker, that I had the chance to meet all three of them there. And we were the only 4 Italian knowledge seekers there. Então, ela também, todos os trabalhadores que estavam lá eram muito gentis e atenciosos, e ela também encontrou pela primeira vez a Eleonora e o Vincenzo, que são italianos, que mais tarde entrevistaram o Sr. Cash com a Dolores, né? E eles são pessoas muito especiais. Então, o congresso foi muito rápido. Tive a possibilidade... Oh, she's not... Okay, the Congress. How was the Congress? Yes, you can continue. Yes, the Congress was really good. We had the chance to try the machine. We had like 2 rooms. I just experienced only 1 room, because I supposed to go in both rooms the same day, but I lost the time in one room. The time was, so I stayed quite a lot in one room, so I didn't go in the other one. And I was in the room where you have more than one machine. They were like the one where you start formation. So that one was very great experience. For me, the process was very familiar, because I've been try to volunteer. I volunteer for the transmutation. I've been in links, so for me, by then the process was very familiar. When you enter this room and you're dealing with those machines, it felt like, for me, the way to describe it, from my experience, it felt like that when you are in this place with this machine, it felt like that the atmosphere change, and everything's become more doable. Everything become more easy to do inside. Então, ela falou que o congresso foi muito rápido e ela teve a possibilidade de experimentar a máquina lá. E ela entrou apenas em uma sala,
onde haviam 3 máquinas de plasma para preparar para a transmutação, que foi uma ótima experiência, e naquele ambiente ela sentiu que tudo era mais fácil de alcançar. Ela sentia o controle das emoções e ela podia usá-las como ferramentas para conseguir tudo que ela queria. Também ela sentiu que mais familiarizada com todo o processo e ela podia entender claramente porquê e como ir a uma aula de direção. And was like a direction, like a drive a vehicle, you said here? Yes, exactly. I was about to say that too. Okay. You can really understand what Mr. Cash said. That it's like doing a driving lesson. So literally, we learn how to drive. It's like when you're going to learn a car, how to drive a car. The more you're doing, and the more things becoming familiar. No, same as when you learn how to drive a car. The only difference is that instead to have a car, you learn how to drive your own body. Então, ela falou que é como se fosse uma aula de direção. Ela falou que o processo é parecido. É como você aprender a dirigir, mas o veículo de transporte é diferente, porque agora é o próprio corpo. Yeah, all the feelings are magnified, like you feel more, you can see. I mean, in my case, actually, I don't have vision, but I sometimes can see lights come out of the hands, but I don't have vision. But you can tell that in this environment, everything it's like a magnifies. Yeah. Então, ela falou que ela não consegue descrever a sensação assim, né, que ela teve naquele momento, mas todos foram muito amplificados. Eles foram, tipo, esmagadores. Nunca ela teve visões, assim, ou viu outros lugares. Então, ela sentiu sentimentos e sensações dentro dela que ela podia criar cada vez mais facilmente. Também mais tarde, naquele mesmo dia, todos os membros do Conselho Universal, all the members all enjoying together? Yeah. Yes, the same. We also had the chance to all the Universal Council. They were there. We had the chance to meet up again later on in the same room and connect. So that for me was another really great experience. Então, alguns membros todos os membros do Conselho Universal depois se encontraram na mesma sala e foi uma conexão muito especial. Foi uma experiência muito forte. And then there you met so many other knowledge seekers, and I think this is very important. I find it very, very important because you get to know them more deeply. And when you met face to face and you're in a group, you share knowledge very quickly because everyone has got different experience, everyone has different knowledge. So being together in one place was very, very, I think, very useful, very, very good. Então, ela conheceu muitos buscadores de conhecimento e ela compartilhou conhecimento com muito mais rapidez, face a face, né? Interagindo lá e nos conhecendo melhor, ela falou. Foi muito bom, ela queria ter ido um lugar onde todos nós ela gostaria num lugar que todos nós nos encontrássemos, como um congresso, mas teria que durar pelo menos 6 meses, e onde todos nós estudaríamos juntos, moraríamos e praticaríamos juntos. Seria muito divertidos. Yes, yeah, thank you. And then also I really recommend everyone who didn't see yet the interview with Mr. Cash and Eleonora Fani to please have a look because in that interview also was a very, very good interview and a lot of knowledge has been shared.
in that interview, and a lot of things that happened in Sanya were shared in that interview. So I really recommend to see that interview. Então, ela também disse que para nós vermos novamente a entrevista que o Sorkesh fez com a Eleonora, que ela foi uma ótima entrevista com muitas informações importantes para o futuro. Yeah. So I was so charged by the whole experience in Sanya because really Mr. Cash showed also, as you know, as we were doing the conference in these 4 days, he make the energy of the gold, and he showed in the interview. So it was very, very, I was very charged with the whole Congress, so much that on my way back, I had a kind of 20 hours of flight, and I never slept. I always stayed up, and I review all the notes that I took during the Congress. I literally didn't sleep, and I was not tired, and I was just study, review the notes, and that's it, and do some exercise in the plane. Então, ela falou que lá foi, então o congresso foi ótimo, que Sorkesh até mostrou, foi tão fantástico que ele mostrou a energia, né, de Deus, né, do Criador. E depois, então, ela foi, retornou, quando ela ficou tão carregada com toda essa experiência, que no caminho de volta, ela viajou 20 horas e ela não dormiu no avião. E ainda depois, ela acabou de dizer agora que ainda ela chegou e ainda foi fazer exercício. Okay, I just, yeah, so because Mr. Cash in this Congress gave all the solution that the people need to set themselves free from food, from really make a big picture of it really showed to us and also the people from the military from China and the scientists that were there. They show us what can be done with this technology and how it will set humankind free. So it was very good event. Então, ela falou que o Sorkesh se encontrou com cientistas e pessoas também do exército para mostrar toda essa tecnologia. And yes, your suggestion, what's your suggestion for all of us? Yeah. My wish, obviously, you mean suggestion? What do you mean? Yeah. You said here to continue and don't stop. Yes, because I said okay. I said that obviously for me after this Congress, my wish is always world peace, and definitely, and I do wish that all the leaders of the countries. I wish one day they will go through the announcement unit and all different machines, because when they will come out of this machine, they will be changed. So this is one of my wish. So well, I know that we are in the right track. We're in the right track. We just need to keep going, really, and keep working, do our best, not to worry so much. My suggestion will be to everyone, just do your best. Don't worry about what other people think. Just do your best. Try, if you do your best and you
make sure that everything you do is in line with you, that you're okay with your own self, then you should not worry what other people think. And just keep going. So this is my suggestion. Keep going, keep working. Sorry, yeah. Então, minha sugestão é que ela falou assim, que continuem e não parem. Meu desejo para o futuro é a paz mundial. Então, ela gostaria que todos os líderes mundiais estivessem nesse seminário, pois eles teriam saído pessoas diferentes. Sinto que estamos no caminho certo e só precisamos continuar trabalhando juntos e fazendo o nosso melhor. Não se preocupem com o que as outras pessoas pensam, apenas se concentrem no que vocês fazem. Você é o seu único juiz. Yes, thank you. Thank you. So you just focus on what you can do. That is my suggestion. And just remember you're your own judge and nobody else. And I think together we are really, it's where the power comes from. If we're together and helping each other and care for each other, I think together we're going to make the change. Because it's not the job of one person or few person, it's a collective work. So we have to just be very, very patient. So I recommend to everyone to be patient and just to be kind with each other. And this is my recommendation. Yeah. Então, ela fala que juntos estamos fazendo a mudança enquanto falamos. Temos que ser muito pacientes e gentis com todos e ajudar uns aos outros da melhor maneira possível. Apenas apoiem uns aos outros, nada mais, e estaremos sempre bem. So beautiful. Yeah. Thank you, Stefania. Thank you to share. You're welcome. To open your heart with us. Thank you so much. No, thank you for having me. Sorry about the technical problem we had. So thank you so much for inviting me here again in this show, and I hope to come back again soon. Thank you. It was nice to hear you and Mary and everyone. Thank you so much. You're always kind. Thank you so much. Então, agradecer a ela, a presença dela, por ela abrir o coração, né, compartilhar o que ela sentiu, as emoções dela. E é isso, então, pessoal. Agradeço a todos, né, que estão aqui ouvindo. E antes de nós irmos embora, eu gostaria de compartilhar com vocês a próxima sessão do Sr. Cash, que será... Então, a próxima sessão do Sr. Cash é dia 17 de maio, desculpe. Qualquer um pode participar e, através da inscrição, diretamente ou com o Rafael Teixeira no Telegram, ou você pode mandar um e-mail para office@br.kfwellness.center. Espero que todos tenham aproveitado o conhecimento passado pela Marie e aproveitado também o compartilhamento da Estefânia. Então é isso, agradeço a todos a compartilhem esse conhecimento que todos devem saber, né, sobre esse conhecimento da ciência do plasma. So thank you very much all of you that are joining with us today. Sorry for the technical problems. and if you want to do the next session with Mr. Cash, you can join and make your payment on the official site of the Cash Foundation, and will be very important to do this and participate. And thank you again, Marie, to share with us your knowledge and all the members of the Universal Council. And see you next month. And thank you, Andreas, for the translation. Thank you so much. Bye bye. O ethos pode ser explicado de várias maneiras. Não se trata apenas de seguir regras. É ter uma conexão com seu próprio ser interior, ou a alma. Quando se tem isso,
Ela faz você saber se você está fazendo certo ou errado. É aquela pequena voz dentro de nós que nos diz para fazermos a coisa certa. Na verdade, todos nós sabemos disso, mas alguns de nós são melhores para abafar essa voz do que outros. As pessoas que estão realmente de coração aberto não podem mentir, trapacear ou roubar dos outros. A alma lhe dirá de maneira muito forte que estão seguindo o caminho errado ou as vozes erradas. Quando você se permite sentir a dor dos outros, então você não precisa de regras. As regras estão escritas em seu coração. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a si mesmo. É muito simples. Há uma outra coisa que se abre quando você segue o ethos do coração. Você sente muita alegria na felicidade das outras pessoas. E você não quer nada de volta em troca. Você só se abre para a comunhão das almas. Basicamente, você compartilha os campos. Portanto, o ethos não é um conceito difícil. É muito fácil. O que é difícil é enfrentar a verdade sobre nossas vidas, como pensamos, como falamos e a maneira como agimos. Quando entramos em sintonia com o nosso ser interior, nossa alma, então tudo muda em nossa vida. Uma sensação de paz, de contentamento, de experimentar amor incondicional talvez pela primeira vez. O desejo de dar e de receber, tanto o yin quanto o yang, magnético e gravitacional. Este é o ethos da Fundação Keshe, que tentamos compartilhar e espalhar por todo este planeta, que na verdade é o ethos da comunidade universal. E é seguindo este ethos que podemos nos juntar à comunidade universal.